Olá, boa noite. Hoje o Realidade em Pauta vai falar sobre um problema que muitas pessoas têm e nem sequer sabem. É o bruxismo, o ato de ranger os dentes, principalmente durante o sono, e que pode ocasionar diversos sintomas desagradáveis, como, por exemplo, dor no maxilar, dor nos ouvidos. O que parece ser um pequeno problema localizado apenas na boca, na verdade, é motivo de dor de cabeça para 3 em cada 10 pessoas no mundo todo. E você vai conhecer também outras doenças que têm um fundo emocional e psíquico e que acabam se refletindo na saúde física. O Realidade em Pauta de hoje está no ar. Dona Nair tem 49 anos. Em 2013, ela percebeu que tinha algo de errado com a saúde. Eu acordava todos os dias com dor de cabeça. Todos os dias. Era dor na cabeça, era na TM e era na mandíbula. Preocupada com as fortes dores na cabeça, a dona de casa decidiu procurar ajuda médica para entender o que estava acontecendo. Eu liguei a cabeça com um neurologista, fui procurar um neurologista. Aí cheguei, relatei para ele tudo que eu estava sentindo. Aí ele foi passando os sintomas do bruxismo para mim. Aí eu falei, não, é tudo isso que eu sinto. Aí ele falou, então, o seu caso, eu suspeito que você esteja sofrendo de bruxismo. Aí eu disse, mas como assim? O que é isso, né? A palavra bruxismo vem do grego brikmos, que significa ranger os dentes. O nome pode até soar estranho para alguns, mas esse hábito é um velho conhecido para 40% dos brasileiros. O bruxismo é uma doença, né? Ela é de origem psicossomática, então quer dizer, ela é uma origem do paciente de algum problema relacionado emocional, né? O estresse principalmente. E ela vai dizer, qual o grande problema que ela causa? O fator de apertamento e rangimento dos dentes. No caso do paciente apertador, né, um dos fatores mais comuns é o quê? O cansaço, a exaustão física. Então esse paciente normalmente sente cefaleia, dor de cabeça fortíssima nas áreas laterais da cabeça, na área frontal também. Dor também na região da musculatura do ombro e em alguns casos até dor nas costas, dor na coluna mesmo. Depende do grau de intensidade que esse paciente já está avançado na doença. O dentista que Dona Nair procurou confirmou o diagnóstico do neurologista. Ela estava mesmo com bruxismo. Assim, uma dor constante o dia todo que vai levando você ao estresse, né? O seu sistema nervoso fica abalado, o marido, o filho fala alguma coisa, você, o quê? Já explode. Eu comecei a usar a placa, eu comecei a fazer academia, mudei a minha alimentação e assim, não vou dizer que está 100% curado, porque quando ocorre um estresse, alguma coisa, eu ainda sinto que não ranger, mas travar os dentes. A placa que Nair usou é exatamente igual a essa, um molde bem pequeno, mas que reduz bastante o impacto dos dentes durante uma crise de bruxismo. Cada caso você tem um tratamento específico, né? Normalmente a gente vai entrar em primeiro plano com a placa, né? Para o paciente apertador, sempre placa acrílica, né? Para o paciente que range, a gente ainda no início pode até usar uma placa de proteção, uma placa de silicone, para tentar diminuir no início o desgaste dental e depois entrar com uma placa de reconstrução, uma placa acrílica. A mania de ranger os dentes, principalmente durante a noite, pode estar por trás das dores no maxilar, no pescoço e até mesmo na cabeça, como foi o caso de Dona Nair. Mas além de tratar de sintomas físicos, é necessário buscar ajuda para cuidar de fatores emocionais como o estresse e ansiedade, apontados como a principal causa do bruxismo. A própria mudança que você faz para tratar o bruxismo já ajuda muito com o estresse, porque o estresse, você vai no psiquiatra, num psicólogo, a primeira coisa que eles indicam é uma academia, é alimentação, é uma noite boa de sono. E você sabendo também o que você tem, que está sendo tratado, isso já automaticamente já te acalma. Para o apertador, normalmente só a placa a gente consegue resolver o problema do paciente, né? Aí entram também outras áreas da saúde. A gente vai ter que encaminhar esse paciente para um psicólogo, para um psiquiatra, para que possa também entrar com um outro tipo de tratamento e reverter esse processo que vem da origem do fator de estresse do paciente.
E aqui dentro do estúdio eu recebo Ana Flávia Leandro. A Ana é psicóloga com formação também em gestão de pessoas e é pós-graduada em psicopedagogia, desenvolve um trabalho focado em prevenção e em promoção da saúde. Ana Flávia, muito obrigado pela sua colaboração com a gente, por aceitar o convite do Realidade em Pauta. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Ana, para a gente começar, a gente fala muito, muitas pessoas conversam muito sobre isso, a gente ouve falar sobre uma relação entre a condição da saúde mental e a saúde física, mas essa relação é tão estreita assim, de fato, sempre? De fato, Hélio, a gente é um corpo, um organismo, uma unidade, não tem como a gente separar a mente do corpo. Se a gente for imaginar, é como se fosse uma via de mão dupla, né, onde os estímulos vêm e vão de ambos os lados. Então, assim, durante até um certo tempo na história, né, da humanidade, havia muito essa diferença entre corpo e mente, cada um lidava com uma parte, mas hoje em dia a gente fala cada vez mais na saúde integral desse ser humano e não tem como separar essas duas coisas. Não dá para desassociar. Não, não dá. Aí a gente está mostrando na matéria uma coisa que aparentemente não tem relação nenhuma, né? Você vê a questão de saúde bucal, mas originada por uma questão psíquica, mental. Agora, isso a gente chama de doenças psicossomáticas, não é? É esse o termo correto? Exatamente, é isso Que é mesmo. uma doença sentida pelo corpo físico, mas que tem uma origem ou um gatilho na condição mental. Tem algumas dessas doenças que são mais comuns? Sim, a gente tem algumas doenças que são mais comuns, como, por exemplo, as doenças de pele, psoríase, vitiligo. Já tem estudos que relacionam constantemente essas doenças a questões do psiquismo mesmo. A gente tem outras doenças como, por exemplo, fibromialgia, que é uma doença onde as pessoas têm dores nas articulações, isso também é bastante comum. E a gente tem, né, quando a gente pensa nessa relação tão estreita entre mente e corpo, pesquisando a respeito do assunto, eu me deparei com a questão da gravidez psicológica, né? E a gente pensa, nossa, como que isso pode acontecer? No nosso cérebro, a gente tem várias estruturas que trabalham em conjunto. Então, nesse caso, a gente tem um trabalho do hipotálamo com a hipófise. A mulher, ela acredita que está grávida e o organismo produz as reações de uma gravidez. Nesse sentido, a hipófise, ela é uma glândula que excreta hormônios para todo o nosso corpo, ela é capaz de se comunicar com o ovário e aí há um bloqueio da menstruação, por exemplo. A mulher para de menstruar, a mulher sente os desejos, enjoos, todas essas coisas. E quando vai ao médico, percebe que não está grávida. A questão das doenças psicossomáticas, a gente junta duas palavrinhas, né? O psico, que quer dizer mente, e o soma, que quer dizer corpo. Então, as doenças psicossomáticas, elas vêm de conflitos intrapsíquicos que a pessoa às vezes não consegue resolver e o corpo ele entra como um aliado. Ele é aonde o sintoma se manifesta e a gente precisa pensar com muito carinho e muito cuidado nesse tipo de doença, porque aquela pessoa ela está buscando ajuda e de certa forma esse sintoma ele vem para proclamar isso, né? O sintoma físico acaba servindo como uma mensagem de que tem algo que precisa ser corrigido. Exatamente. O sintoma físico é exatamente isso. E aí, como é que se corrige? Por exemplo, você citou, por exemplo, a fibromialgia, né? Essa é uma doença bastante incomum, eu diria, porque ainda há várias pesquisas para se dizer como é que ela surge, mas há uma relação direta com a saúde mental, isso é evidente. Sim. Mas, por exemplo, você citou a gestação psicológica, Pseudociese, né? ou gravidez psicológica. A gravidez psicológica. E aí o paciente deve buscar um tratamento de que forma? Porque muitas vezes ele não sabe que está com esse problema. É importante que ele busque o médico, porque esse processo de adoecimento, ele vai ser descoberto com a ajuda de um médico, né? Sim. A partir do momento que os sintomas físicos estão ali presentes, prejudicando a saúde daquela pessoa, mas depois de toda uma investigação, não se encontra a causa dessa doença, aí a gente está falando de um processo de adoecimento psicossomático. Então, a pessoa precisa procurar um médico. Esses sintomas, eles precisam ser tratados. Às vezes, é comum, quando a gente fala nas questões assim, emocionais, psicológicas, às vezes, a pessoa não dá muita bola para isso. Não, é coisa da sua cabeça, logo vai passar. É coisa da cabeça, sim, e está querendo te dizer alguma coisa. É interessante, quando a gente fala nas doenças psicossomáticas,
Pode até parecer um pouco estranho, né? Mas a gente precisa pensar no sentido daquela doença. Por que aquela pessoa adoeceu daquela maneira, naquele momento da vida dela e daquele jeito, né? Por que adoeceu, por exemplo, com um câncer e não com uma outra doença? Quando a gente fala a respeito do câncer, a gente sabe que estados emocionais, como por exemplo a depressão, prejudica o sistema imunológico. Com o sistema imunológico menos fortalecido, baixo, digamos assim, é uma porta de entrada para várias doenças. Quando a gente pensa no processo doença e saúde, não existe uma única fonte, né? Ah, a sua doença foi causada só porque você ficou triste e isso desencadeou uma série de coisas. Não, a gente não pode também ser simplista e a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Mas há, sim, estudos que já comprovam, né? Então, no caso do câncer, por exemplo, aquelas pessoas que têm os sintomas depressivos, elas tendem a ter o sistema imunológico mais enfraquecido e aí elas ficam mais doentes, demoram mais para se recuperar. A gente está falando em doenças psicossomáticas, onde o gatilho vem da mente para o corpo, mas o contrário também acontece, né? Essa mesma pessoa que desenvolveu um câncer, ela pode, em função desse câncer, desenvolver ansiedade, desenvolver depressão, entre outras coisas. Uma boa higiene bucal reduz os riscos do aparecimento de problemas sérios nos dentes e na região da boca. Estudos científicos comprovam também que a saúde bucal tem relação direta com a saúde do corpo todo. Doenças sérias como diabetes e problemas cardiovasculares, por exemplo, podem ser resultados de uma má condição da higiene bucal. No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas são fumantes. Para piorar a situação, o consumo de álcool no país está acima da média mundial e os brasileiros comem muito e comem mal. Esse é o quadro perfeito para o aparecimento de diversas doenças na região da boca, sendo os mais comuns a cárie, o mau hálito, a gengivite e o tártaro. O fumo, a gente tem um grande problema que é o quê? O aumento da temperatura bucal, fora a quantidade de ingrediente tóxico que você tem na composição do cigarro. O fator do álcool, a gente tem um problema que é o seguinte, é a xerostomia, quer dizer, ele baixa o fluxo salivar do paciente. Paciente sem saliva, tendência dele a aumentar a atividade cariogênica. Apesar desses hábitos que prejudicam a saúde bucal, o brasileiro até que se preocupa em visitar o dentista ao menos uma vez por ano. Quando eu consigo vaga, eu vou no sistema público, né? Eu vou no postinho, né? Mas eu tô precisando cuidar dos meus dentes. Saúde, né? Primordial, né? E um cartão de visita também, né? Não é verdade? É mais para manter uma higiene da boca, né? Porque a boca é o que manda em tudo, influencia o coração. Se você não manter a boca perfeita, o organismo compromete em geral, né? No corpo inteiro. Segundo dados da última pesquisa nacional da saúde, pouco mais de 89% das pessoas em todo o país escovam os dentes 2 ou mais vezes por dia. Já a parcela de pessoas que após a escovação usa fio dental é bem menor, 53% dos brasileiros. Em relação às pessoas que trocam a escova a cada 3 meses, menos da metade dos brasileiros tem esse hábito. A higiene bucal ela começa com o processo mecânico, né? Toda ela é o processo mecânico. Então é o quê? É você usar o fio dental da maneira correta, né? Existe a maneira correta de você segurar o fio dental. Então a gente pega o fio dental, mais ou menos de 30 a 40 centímetros de fio dental, e você vai enrolar o fio dental no dedo médio, né? Uma volta em uma mão e na outra mão você vira mais vezes, deixando um espaço bom para você aplicar no dente. Aplicou no dente, enrola o lado que está menor e desenrola o lado maior. E aplica para você não ficar aplicando o sujo. Então toda aplicação que você faz, você dá uma volta e solta outra, né? Isso para você fazer na boca toda e ter uma boa higienização com o fio dental. Quando o assunto é enxaguante bucal, o dentista ainda diz que existem cuidados para se ter o máximo de efeito na higienização, a começar pela quantidade de vezes que se usa o produto. E o enxaguante bucal, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma limpeza das bactérias que tem na boca, né? O que sobrou ali, o que está ali. Só que na boca da gente tem 2 tipos de bactérias. Tem as bactérias que são residentes, que moram na nossa boca, né? E que ajudam a proteger a nossa boca, fazem parte da nossa flora bucal. E tem as bactérias que são
as que entram e saem, né? Então, a gente tem as residentes e tem as outras que são transitórias. Entra com a alimentação, com a bebida, com a respiração. Quando você faz o uso em excesso do enxaguante bucal, você vai acabar com a flora bucal, né? E esse enxaguante bucal, ele não é seletivo. Então, ele vai acabar com as bactérias, tanto com as residentes como com as transitórias. E se você não usa muito, você acaba reduzindo o número dessas bactérias, né? Até a flora se recompor, demora muito tempo. E você acaba desprotegendo uma parte importante da boca, que é essa parte da flora bucal, né? No Brasil, um tipo de câncer tem chamado a atenção da sociedade: o câncer de boca. A doença é pouco conhecida e costuma ser diagnosticada quando já é tarde demais. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 14 mil casos de câncer bucal são registrados a cada ano no país, matando 4 mil brasileiros anualmente, a maioria homens. O diagnóstico precoce é essencial para que o tratamento possa ser realizado de forma mais eficiente. Os primeiros sinais do câncer você não sente, né? Você só consegue ver. E você só vai ver se você tiver o hábito de examinar. Existem algumas partes que a gente tem que olhar, que são os lábios, né? A estrutura de mucosa, língua, o céu da boca e debaixo da língua, né? Se você vê manchas esbranquiçadas, manchas muito vermelhas, marrom, né? Você não tem dor, você tem uma ferida que você viu e essa ferida demora mais de uma semana para curar. Então você tem que procurar um profissional, um dentista, para estar te orientando, para estar vendo se tem algum problema. E para quem fuma e bebe, a notícia não é nada boa. Existem indicativos que quando você bebe, você aumenta 6 vezes mais o risco de contrair algum tipo de doença, né? E quando você alia a bebida ao fumo, isso aumenta 100 vezes mais. O fumo, ele faz com que diminua o fluxo salivar na boca. Diminuindo o fluxo salivar na boca, você vai ter dificuldade na mastigação da alimentação. Aliado a isso, você vai desproteger o dente, porque a saliva, né, ela ajuda a proteção do dente, ela equilibra, né, o pH da boca. Então, se a gente tiver uma boca com pH mais ácido, né, o que vai acontecer? Vai amolecer a parte de esmalte do dente. Então, fica mais fácil você ter cárie. Então, tudo isso, além das manchas, né? Mancha gengiva, mancha boca. Então, todas as estruturas ficam comprometidas com o fumo. Bom, e aqui dentro do estúdio eu converso com Ana Flávia Leandro, ela é psicóloga, e o nosso tema aqui dentro do estúdio é sobre as doenças psicossomáticas, doenças que estão relacionadas às físicas, relacionadas à mente e o contrário também, como você falou. Agora, Ana Flávia, como é ou quem é que está suscetível a uma doença psicossomática? Todos nós podemos adoecer, sem querer desesperar todo mundo que está em casa, mas todos nós podemos adoecer em algum momento da vida. Mas as pessoas mais suscetíveis em relação às doenças psicossomáticas, como elas são doenças que são originadas da mente, da psique, são aquelas pessoas em geral que têm dificuldade em lidar com os próprios sentimentos. São aquelas pessoas que no enfrentamento da vida, às vezes guardam muito para elas. Então essas pessoas, elas são mais vulneráveis, elas estão mais suscetíveis. Quando a gente fala da saúde emocional, né, interferindo na nossa saúde física, na nossa saúde como um todo, a gente precisa falar sobre aquilo que a gente sente, sobre aquilo que a gente pensa, a gente precisa expressar. Quando a gente guarda uma raiva, quando a gente guarda uma agressividade, isso de alguma forma vai afetar o nosso corpo. Esse falar, ele tem que ser com um profissional? Olha, o profissional ele ajuda muito, mas se você tem uma pessoa de confiança, uma pessoa que saiba te ouvir, isso também é terapêutico. Quando a gente está com algum problema, encontra aquele melhor amigo, ele não é necessariamente um psicólogo ou um psiquiatra, mas essas conversas, elas costumam fazer muito bem, né, pra gente. Então, o psicólogo, o psiquiatra são profissionais capacitados para estar ajudando as pessoas,
Mas eu acho que se você tem uma pessoa de confiança, como eu comentei, um amigo, isso também acaba ajudando e favorecendo. Quando você fala sobre guardar, né, isso é muito comum, a pessoa não se abre, guarda aquilo. Esse guardar é mais do que simplesmente guardar, é mais do que simplesmente não falar sobre o assunto. É manter esse assunto lá dentro sendo remoído, remoído, remoído. Imagino que seja isso. Sim, exatamente. Se a gente for pensar, por exemplo, em algumas emoções negativas, como raiva, mágoa, isso gera no nosso organismo algumas substâncias. Então, por exemplo, o hormônio responsável pelo estresse, o cortisol, ele é liberado no nosso organismo em maior quantidade. Então, isso está fazendo mal para a pessoa. Inclusive, promovendo doenças, o risco maior de doenças cardiovasculares, AVC, dentre outras coisas, né? Sim. Agora, a pessoa está com raiva, está magoada com alguém. Existe alguma prática, alguma coisa que ela possa fazer para treinar como ir buscar essa pessoa, pensando na sua própria saúde, né? É preciso que se fale, é preciso que se resolva isso, né? Não basta só falar com alguém que está magoado, mas talvez resolver o problema da mágoa. Claro, sem dúvida. E no momento que a gente está com raiva, no momento que a gente está magoado, às vezes a gente precisa contar até 30. Então, de repente, no momento em que aquela até situação... 10, até 30. Até 30, De repente, não é o momento exato para você resolver ali na hora. Às vezes, você tem que esperar um pouquinho, respirar, deixar que as ideias fiquem mais claras, né? Para que você chegue e consiga conversar, porque não basta também só falar. A maneira como você fala ou pode aumentar aquele problema ou pode resolver a situação. Então, uma dicasinha super simples, né? Eu brinquei de contar até 30. No sentido de que você precisa, às vezes, parar, ter um tempo para você. Nossa, por que isso me magoou tanto? Faz uma listinha. Por que isso me magoou tanto? Por que isso me afetou? Aquele exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro. Nossa, mas por que será que a tal pessoa reagiu daquela maneira? Eu acho que são caminhos aí, indícios que a gente pode usar. Agora, focando de novo aqui no nosso tema, que são as doenças psicossomáticas. É possível que a pessoa compreenda que está passando por um processo como esse? Tem indicativos de que ela está com uma doença psicossomática? O indicativo maior é quando aqueles sintomas físicos, eles existem, eles persistem, mas diante de algumas avaliações clínicas, né? Vamos pensar numa dor de cabeça. A pessoa está com uma dor de cabeça incapacitante, foi ao médico e fez alguns exames. Exames clínicos, tomografia, nada foi constatado. Então, aí a gente pode pensar que é uma doença psicossomática. E aí o caminho é buscar uma ajuda profissional para tentar entender qual é o gatilho. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente fala, né, no estudo das doenças psicossomáticas, eu citei o exemplo da dor de cabeça. Sim. A gente precisa sempre pensar no sentido, né, desse sintoma, desse adoecimento. Muitas vezes, aquelas pessoas que se exigem demais, que são muito autocríticas, elas podem desenvolver isso. Porque cada pessoa reage de um jeito e cada pessoa tem um órgão, digamos assim, até que são conhecidos como os órgãos de choque, que são mais sensíveis. Então, para uma pessoa, a gastrite é o que vai desencadear. Para outras, é uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Para outras pessoas pode ser problemas intestinais, enfim, outras coisas, né? Claro, você tocou num ponto que é muito comum as pessoas falarem sobre gastrite, que está sempre relacionado ao seu estado de nervos, não é? Que é mais um exemplo clássico, talvez, de psicossomáticos. Sim, mais um exemplo clássico. A questão da gastrite, eu não sei se a gente mencionou, mas asma, bronquite, isso aí também está na listinha dos clássicos. Muito relacionado. É preciso ter muito cuidado com a saúde emocional. Sem dúvida. Eu agradeço muito, Ana Flávia, pela sua colaboração com a gente. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço. E a você de casa, muito obrigado também. Espero que você tenha gostado dessa conversa. E você pode rever a conversa com a Ana Flávia lá no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Desejo a você uma boa noite e espero encontrá-lo no nosso próximo programa. Até lá.